conselhos regionais de medicina, de São Paulo, de Rondônia e provavelmente outros estados, estão fazendo provas para médicos recém-formados para avaliação. Pergunta que se faz, é legal, é correto, qual é o benefício que isso traz para a coletividade e quais os prejuízos que traz? Bom, Sérgio, você abordou um tema de grande importância para a sociedade rondoniense. Por que eu digo de grande importância? Quando você divulga um resultado de uma prova, aonde você diz que 87% dos colegas nossos foram reprovados, não atingiram a média mínima, é meio perigoso isso aí. É perigoso, por que eu digo que é perigoso? É perigoso porque você macula a imagem dos médicos rondonienses. Você macula a imagem da medicina rondoniense. E eu não posso acreditar nessa situação, uma vez que 80% dos médicos que fazem residência médica são oriundos das faculdades de medicina do nosso estado, de Porto Velho principalmente. E digo mais, não tenho autorização de citar o nome dele, mas eu vou citar. Temos vários médicos formados, não só nas faculdades privadas, como também nas faculdades públicas, aonde galgaram um excelente resultado. Digo pessoas como o senhor João Duval Trigueiro. Ele concluiu a residência médica aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho, fez prova em São Paulo, no Santa Marcelina, e foi muito bem classificado. Hoje ele está fazendo cardiologia. Por quê? Porque a clínica médica é pré-requisito da cardiologia. Temos outros exemplos, como o Eric Tames, um grande cirurgião, Julieta Schneider, grande pediatra, doutora Carla, grande pediatra, tudo formado, oriundo dessas faculdades. Aqui. É o óbvio, viu, Sérgio, que nós temos que ter muita cautela para não causar pânico na sociedade. Esta prova, ela é ilegal. Por que ela é ilegal? Porque o que não está na lei, você não pode exigir para os médicos. Esta resolução chama-se número 03/2015, que foi aprovada em agosto. Pelo Conselho Regional de Medicina de Rondônia, certo, sem consultar as pessoas experientes, que é o Conselho Federal de Medicina. Bom, esta resolução, depois de aprovada, aí vem as inconsistências. Fica instituído o questionário do CREMERO de conhecimento médico, que servirá como instrumento de avaliação da formação dos profissionais recém-nacidos. Não vai avaliar coisa nenhuma. Segundo, o artigo 2º, declaração de comprovação de realização do questionário do CREMERO será exigida no momento do pedido de registro. Então isso aqui é ilegal. É ilegal. Aí vem, os resultados individuais, as notas obtidas são confidenciais reveladas exclusivamente aos participantes. Só que quando você divulga, você macula a imagem das faculdades de medicina de Rondônia e da medicina rondoniense. Então você tem que tomar muito cuidado. E o participante que comparecer e não respondeu o questionário, independente da assinatura da frequência, não obterá o comprovante necessário para o registro do CREMERO. E vem o pior. Parágrafo único, artigo 6º. A não participação do profissional do questionário do CREMERO, subsequente à sua inscrição, acarreterá o imediato cancelamento do registro. Isso é uma ilegalidade. Ninguém pode proibir do médico exercer a medicina desde que se ele concluiu o seu curso médico, ninguém pode obstruir que ele labute na medicina. Bom, a não ser que ele cometa algum delito, algum delito, claro. Você falou a coisa certa. O Conselho Federal de Medicina e os regionais, nós somos um sistema. Se um quiser fazer de uma forma, outro de outra, isso vira balbúrdia. O país está em anarquia, mas não podemos anarquizar o sistema. E veja bem, nós somos órgãos julgadores e disciplinadores da ética médica. O que é que eu quero dizer com isto? Os conselhos regionais de medicina, ele julga, ele normatiza, que através de resolução, através de pareceres, e faz a parte de fiscalização, isto é, o exercício da medicina. Então, ele é muito importante. É um órgão de defesa da sociedade. E, como tal, nós temos que estar todos aglutinados. Nós temos mensalmente, em Brasília, Sérgio, uma reunião com todos os presidentes dos Conselhos Regionais de Medicina, justamente para nós discutirmos qualquer situação em relação ao nosso sistema. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui, doutor.
Em São Paulo, por exemplo, esse exame existe há quase uma década e meia, pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo. E lá, também os índices de aprovação são cada vez menores. Inclusive, há um caso que eu gostaria que o senhor confirmasse ou não, de que numa das provas, mais de 60% dos médicos teriam errado a prova por não saber qual é o sintoma básico da tuberculose. Isso é verdade, doutor? Bom, isso foi dito para nós, até você está bem informado, Sérgio. Isso foi dito para nós numa reunião de presidentes, dito pelo presidente do Conselho de São Paulo, em relação ao principal, porque o que é o principal sintoma da tuberculose? É tosse. Né? Então, até meu netinho sabe qual é o primeiro. Eu não acredito que isto seja verdade. Eu estou sendo sincero, quem quiser me questionar, pode, eu estou muito aberto para discussão. Claro. Mas para discutir, viu, Sérgio, num bom nível. Eu não aceito, negócio de mandar WhatsApp anônimo, disso para mim, estou fora. O cara que usa do anonimato para querer atingir qualquer pessoa, esse cara é falta de caráter. Não merece. Então, não merece crédito. Cada cabeça... Mas e por que São Paulo faz esse exame e até hoje não foi contestado? O Conselho Federal de Medicina sempre tentou discutir este assunto. Porque o que é que nós defendemos? Depois eu vou te dizer o que é que nós defendemos. Quando judicializaram as faculdades de medicina, judicializaram através do sindicato das faculdades de medicina de São Paulo, o Conselho Federal de Medicina ficou aguardando a decisão judicial. E saiu a decisão judicial. Saiu a decisão. O terceiro Tribunal da Região Federal disse o seguinte teor: o desembargador federal Nelson dos Santos ordenou que o CREMESP se abstenha de exigir dos egressos dos cursos de medicina das instituições de ensino superior do Estado de São Paulo como pré-requisito para obtenção do registro da inscrição. Ele disse que quer fazer a prova, faça, mas sem estar vinculado com a obtenção ou não de você ter o seu CRM. São Paulo continuou persistindo nessa situação. Aí o que é que aconteceu? Foi multado. R$1 milhão? R$1 milhão. Você está sabendo bastante, R$1 milhão. Então, isto aí foi a preocupação do Conselho Federal de Medicina. Quando o Conselho Regional publicou esta resolução, eu chamei o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina, na época esse que era o doutor André, na minha sala, e conversei com ele, pedi mudarem esta resolução, porque essa resolução era coercitiva, isto é, estava obrigando o médico jovem que vai adquirir sua primeira inscrição a fazer essa prova, e isto estava proibido. O Conselho Federal mandou um ofício dando 72 horas a partir do recebimento do presente para a administrativa cabível para a revogação da resolução. Não tomaram providência. Aí o Conselho Federal publicou a resolução 2130, minha gente, 2130 de 2015, do qual dispõe sobre a vedação da realização de exame de egressos dos cursos de medicina com caráter coagente pelos conselhos de medicina. Isto é proibido vincular, que se ele não fizer a prova, ele não recebe o CRM. Entendi. Então, quem for afetado ou em Rondônia ou em São Paulo, pode recorrer ao federal, que o federal tomará todas as providências cabíveis. Isso poderá dar até intervenção se tiver desobediência da parte do Conselho Federal, da parte do Conselho Regional de Medicina. É óbvio que uma intervenção é um ato político muito amargo para o Conselho. E eu não quero intervenção no meu estado de Rondônia, e com certeza não vai ter, porque vai ter o diálogo com o presidente do Conselho Regional de Medicina. O presidente deu uma entrevista aqui para a SIC TV, falando sobre isso, dizendo que uma das intenções da prova era avaliar os médicos até para ajudar as faculdades a melhorar a qualidade do seu ensino. O senhor acredita que isso possa ocorrer através de uma prova dessa, ou qual é o outro método que o senhor acha que seria correto, então? Primeiro, que essa prova não avalia faculdade de medicina nenhuma. Não avalia? Não avalia nenhuma. O que é que nós defendemos o Conselho Federal de Medicina e o sistema dos Conselhos Regionais de Medicina? O exame de progresso. O que é o exame de progresso, Sérgio? Nada mais é do que fazer a avaliação do aluno no segundo, no quarto e no sexto ano de medicina. O Conselho Federal de Medicina, preocupado com isso, fez um convênio com o Milton Arruda,
E este cidadão, ele está preparando, que é o SAEM, Sistema de Avaliação das Escolas Médicas. O SAEM é que vai avaliar. O que é que o SAEM vai fazer? 31 faculdades de medicina se inscreveram de livre e espontânea vontade. Parabéns para essas escolas, que eles querem saber como é que está o ranking deles, não para essas provinhas. Com isto, o que é que você vai avaliar? Primeiro, vai avaliar, isso foi apresentado agora, quarta-feira passada, em Natal, no Encontro Nacional dos Conselhos Regionais de Medicina, que lamentavelmente o presidente do Conselho de Rondônia não estava lá, tinha representante, mas ele não estava lá. O que é que vai ser avaliado? Primeiro, o corpo docente e o corpo discente, isto é, os alunos e os professores. Se número de alunos, como é que está a capacitação desses alunos? No caso docente, se tem titulagem, mestrado, doutorado, e o campus educacional das faculdades de medicina. Eu conheço os 4 campos das faculdades. 4 não, 3. Eu não conheço o da face média, mas pelo que me dizem, diz que é um bom campus. Eu conheço os três campos, todos de excelente qualidade. O campus, eu estou olhando para o aluno aprender o básico, está lá. O que está faltando nas escolas? É um hospital-escola aqui, que todos estão dentro do hospital de base, aonde não só os alunos de medicina, como também é disputado pela enfermagem, pela nutrição, e assim subsequente. Mas as escolas de medicina, só para ter uma ideia, Sérgio, eu fui numa faculdade, que eu não vou citar o nome, daqui a pouco estou dizendo que estou fazendo merchandising de faculdade de medicina aqui, cada aluno tem um estojo de lâmina para estudar histologia, embriologia. Tem 40 e poucos cadáveres nessa faculdade de medicina que eu fui. Eu participei um dia desse, Sérgio, ano passado, a pedido do professor Ferrari, da turma de bioética, para discutir sobre abortamento e terminalidade da vida. É excelente a discussão com esses alunos. Muito boa, de grande nível esses meninos. Então, nós não podemos classificar as faculdades de medicina com uma prova que não tem embasamento legal. Antes de passar para outro assunto, doutor Irã, eu queria que o senhor falasse com a sua experiência, qual é os nossos médicos aqui devem muito para os médicos de outras partes do país? Em absoluto. Nós temos aqui grandes médicos em todas as especialidades, na neurocirurgia, na neurologia, na cardiologia, na clínica médica, temos brilhantes médicos, na infectologia. Então, a medicina de Rondônia está muito evoluída. E como tal, aí é onde vem a coisa. Quando você joga qualquer tipo de mácula, pode pegar não só para esses meninos novos que estão indo, também para nós. Claro, para todos. O efeito é bumerangue. Eu, lógico, evidente, eu tenho a convicção do que eu fiz na minha vida, né? Mas a qualidade da medicina, Sérgio, é de excelente qualidade. E a tecnologia médica, vamos dizer, nós temos condições de fazer bons exames, equipamentos? Temos bons exames, equipamentos, bons profissionais na área de imagem, bons profissionais na área cirúrgica, bons profissionais para cirurgia bariátrica. Temos brilhantes cirurgiões aqui que fazem a cirurgia bariátrica. Meus 2 filhos foram operados aqui. Isso. Olha, sucesso. Eu vou te dizer muito claro. Eu não saio daqui de Rondônia para operar nada, a não ser que se for uma cirurgia muito... que os meus colegas me chamam. Porque aqui eu tenho 2 coisas. Qualidade na medicina e tem o principal, o cafuné dos amigos. É verdade, os amigos. Doutor, agora nós estamos vivendo uma fase muito complicada da saúde pública brasileira. Nós estamos, de uma hora para outra, surgiram doenças que não se conhecia praticamente, como a Zika vírus e a chikungunya. A dengue a gente já conhece há muitos anos. Como é que os médicos estão avaliando isso? Estão assustados? Estão tentando achar alternativas? Estão correndo atrás de vacinas? Como é que o senhor vê isso aí? Primeiro que as autoridades brasileiras e a população brasileira ficou um pouco omisso em relação ao combate do Aedes aegypti. Bom, digo isso, eu vou dizer aqui do meu estado. Aqui, um caso paroquial. Nós temos um foco em frente ao meu condomínio. Eu liguei para o meu querido amigo Dominguinhos, que eu gosto dele, da secretária municipal de saúde. Liguei para todo mundo, só vou ter que ligar para o Papa. E nada foi tomado, nenhuma providência. O condomínio entrou na justiça,
porque localizamos o proprietário do terreno e nada foi feito. Então, se nós não combatermos o foco, essa epidemia não tem solução. Não tem solução. Mas hoje a maior preocupação nossa, Sérgio, é o Zika vírus. Por quê? Porque o futuro do nosso país está nas nossas crianças. E essa microcefalia, isso causa muita preocupação para nós. Começou pelo Nordeste, lógico, evidente. A microcefalia não é só causada pelo Zika vírus. Desnutrição, infecção, né? Uma série de doenças pode provocar microcefalia. Mas hoje o que está nos preocupando, nós discutimos isso no Rio Grande do Norte, em relação ao que nós podemos fazer em benefício do futuro do Brasil, que é o Zika vírus. Mas me causa preocupação, Sérgio. Veja bem, quando nós abraçamos essa causa, parece que para Rondônia chegou 40 milhões de reais aqui para combate do Aedes aegypti. Parabéns para o nosso secretário de Estado, para os senadores que ajudaram a carreira. Mas não é só disso, não. O dinheiro tem que chegar e tem que ser bem empregado como no combate mesmo ao mosquito. E o que me causou mais estranheza, como um membro do Conselho Federal de Medicina, que a gente, numa epidemia dessa, o ministro sai, pede licença de um dia para ir votar e voltar de novo. Então, a gente fica meio preocupado com isso. Porra, o que é mais importante? Eleger o cara lá do PMDB ou tratar a população brasileira? Ah, mas ele deixou todas as tarefas. Sim, amigo, mas quando você sai, perdemos o comando pelo menos de 24 horas. Então, o Conselho Federal de Medicina fica preocupado com esse tipo de atitudes. Sempre diz assim, falta dinheiro na saúde. Não, está faltando é gestão. Ah, vamos criar o CPMF, quer dizer, que o pessoal rouba e eu que vou pagar. Eu não acho certo isso aí. Nós não precisamos de imposto. Nós estamos precisando de pessoas sérias para comandar o nosso país. Ai de mim, eu não tenho bandeira partidária mais. Porque quando a gente verifica todas aquelas pessoas envolvidas, a gente assusta, né? É assustador. Agora, eu não vou pagar pelo roubo que essas pessoas fizeram. Eu não vou pagar. Então, o Zika vírus hoje é a maior preocupação do Conselho Federal de Medicina, porque é um órgão normatizador da medicina brasileira e nós estamos preocupados. Nós reunimos quarta-feira em Brasília. Ontem nós estávamos reunidos em Brasília, antes de ontem nós estávamos reunidos em Brasília, quinta-feira de manhã nós estávamos reunidos em Brasília, justamente com a Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia, onde tem pessoas de notório saber na área, como o presidente da FEBRASGO, da Associação Médica Brasileira, são várias entidades que participaram. E um dos temas que foi discutido foi justamente isso aí. Se você me perguntar, o que é que nós temos de novo? Não. Nós não temos nada ainda para apresentar, nem as autoridades governamentais para apresentar para a sociedade brasileira. Mas tem uma coisa importante, quando o governo brasileiro se uniu com Estados Unidos da América do Norte para poder fazer a vacina. Então, já tem um grande alento lá na frente, né? Porque nós estamos no fundo do poço. Nós estamos no fundo de poço de moral, nós estamos no fundo de poço de saúde pública, nós estamos no fundo de poço de tudo. Mas eu acho que se nós não cobrarmos, se a população brasileira não ajudar, esta epidemia vai matar muita gente. É uma pena que aqui o nosso programa sempre é contra o relógio, doutor, mas é ótimo, já falamos bastante sobre isso. O último tema que eu quero ouvir a sua opinião, em nome do Conselho, que o senhor deve saber bem a questão, é a questão desse remédio chamado pílula do câncer. Um remédio que surgiu de um pesquisador da USP, algumas pessoas, inclusive algumas com câncer bem avançado, começaram a tomar e começaram a anunciar que estavam sendo curadas. De um momento para outro se fala em milagres. A gente sabe que na medicina não tem milagre. Qual é a visão do Conselho e dos médicos sobre essa pílula do câncer? Eu sempre digo, viu, Sérgio, que a medicina, ela não é atividade fim, ela é uma atividade meio. O que é que eu quero dizer com isso? Será que o meio que eu estou usando para o meu paciente é o meio certo? Será que o meio de diagnóstico, terapêutico é certo? É isso que eu sempre digo. Todo mundo acha que a medicina é uma atividade fim e que isso, que aquilo, e que o médico não adoece. O médico adoece e morre tanto quanto qualquer outra pessoa. E pior que o seguinte, quando o médico adoece, esse é que é mais complicado. É verdade. Bom,
Esta é a fosfolamida. Eu me lembro bem que o senador Ivo Cassol, nós sentamos junto, conversamos muito, ele pedindo apoio do Conselho Federal de Medicina, e eu fui me debruçar em relação à fosfolamida. E não tem nada na medicina baseado em evidência. Mas é o óbvio evidente. Ô Sérgio, a pior coisa que existe é esta doença câncer. Ela é porque terrível. até o nome é ruim. Por que ele é semelhante a um caranguejo, né? Você faz a diferenciação, uma comparação com o caranguejo, por causa das pernas, as metástases. Agora, pelo que eu conversei com altas autoridades, inclusive com pessoas da Anvisa, não tem nada ainda na medicina baseada em evidência que essa pílula ela traz um efeito exclusivamente para tratar todos os cânceres. Não existe. Para cada câncer tem um tipo de tratamento. Se esta pílula, na realidade, for isso que estão dizendo, eu espero que seja, né? Eu acredito em Deus, eu sou muito religioso, né? E com isso eu tenho fé. Eu tenho fé. E tudo que você tem fé, tudo que você acredita, nós não vamos tirar as esperanças das pessoas. Agora, eu peço o seguinte: use a pílula, mas não deixe de fazer o seu tratamento convencional, preconizado pelo seu médico. Por quê? Você poderá ter cuidados paliativos e que poderá ter mais sucesso. Eu acho o seguinte: hoje está todo mundo querendo essa pílula. E foi agora pelo Supremo Tribunal determinado que se fabrique essa pílula. Fabrica, não vai fazer mal. Se não fizer bem, mal também. Se não fizer mal, bem também não vai fazer. Ou se fizer bem, não vai fazer mal. Então tem que fazer dessa forma. Agora, eu tenho muita preocupação de a pessoa abandonar o tratamento convencional para fazer o uso da fosfolamida. Então, eu peço para essas pessoas que estão fazendo uso dessa pílula que façam, mas não abandonem seus médicos. Mas eu deixo aqui a meus colegas um grande abraço e que a medicina rondoniense é uma medicina de qualidade, sim.